Analisamos 4 janelas específicas de jejum: 12 horas, 16 horas, 24 horas e 36 horas. Aqui está a verdade brutal. 12 horas são basicamente neutras. Com 16 horas, a maioria das pessoas atinge um platô permanente, mas com 24 horas, o seu hormônio do crescimento dispara em 2000%. Hoje, vamos detalhar passo a passo o que realmente acontece no seu corpo quando você jejua. Você já se perguntou por que o seu corpo de repente para de queimar gordura e, em vez disso, começa a retê-la? Você verá por que muitas pessoas ficam completamente estagnadas, mesmo jejuando todos os dias. E o mais importante, vou lhe mostrar uma estratégia simples, chamada método de pulso, que ajuda a manter o seu metabolismo acelerado e a sua energia alta, evitando que o seu corpo entre no modo de sobrevivência. Para entender por que o seu metabolismo entra em colapso, precisamos observar o experimento de fome mais famoso da história. Em 1944, um pesquisador chamado Ancel Keys conduziu o experimento de fome de Minnesota. Ele pegou homens saudáveis e reduziu suas calorias em cerca de 50%. Isso é o que alguns adeptos de dietas agressivas podem acabar fazendo acidentalmente quando jejuam o dia todo e comem apenas um pequeno jantar. Foi o que aconteceu. Eles não apenas perderam peso, seus corpos reagiram. A taxa metabólica basal deles, ou seja, a energia que queimam apenas por existir, caiu 40%. A temperatura corporal deles caiu. A frequência cardíaca diminuiu. Eles ficaram letárgicos. Seus corpos basicamente perceberam: ok, o combustível está escasso. Precisamos diminuir as luzes da fábrica para manter a operação funcionando. Esse é o mecanismo fundamental contra o qual estamos lutando. Para ver como evitar isso, precisamos analisar como diferentes durações de jejum afetam a taxa de queima. Vamos começar com a zona neutra de 12 horas. É isso que a maioria das pessoas faz sem perceber. Elas jantam às 20 horas e tomam café da manhã às 8 horas. No mundo da ciência metabólica, isso é basicamente neutro. Um estudo realizado na Universidade do Alabama investigou os efeitos da alimentação restrita no tempo logo cedo. Eles descobriram que, embora jejuar por 12 horas seja melhor do que comer por 15 horas seguidas, isso não desencadeia uma oxidação significativa de gordura. Por quê? Porque o seu fígado é como um tanque de combustível para o açúcar, que é armazenado como glicogênio. Dependendo de quanto macarrão ou batata você comeu no dia anterior, o seu fígado armazena energia suficiente para manter o seu corpo funcionando sem problemas por 12 a 18 horas. Quando você termina essa 12ª hora, você ainda não mudou realmente para a queima de gordura corporal. Você está apenas esvaziando o tanque do fígado. É como dirigir o seu carro na rodovia. Você ainda não tocou no galão de reserva no porta-malas. Você ainda está dirigindo com o tanque principal. Fisiologicamente falando, um jejum de 12 horas é um ótimo ponto de partida, mas para uma perda de gordura agressiva, é indiscutivelmente irrelevante. Agora chegamos ao padrão ouro da internet, o 16 por 8. Aqui você jejua por 16 horas e come em uma janela de 8 horas. Para muitos, isso funciona, até que deixa de funcionar. Houve um grande estudo publicado no JAMA Internal Medicine que analisou especificamente o jejum de 16 por 8 durante um período de 12 semanas. Os pesquisadores descobriram algo chocante. O grupo que fez o jejum de 16 horas todos os dias não perdeu significativamente mais peso do que o grupo que fez refeições regulares distribuídas ao longo do dia. Pior ainda, o grupo do jejum perdeu uma quantidade significativa de massa muscular magra. Por que o 16 por 8 falha para tantas pessoas? Tudo se resume à termogênese adaptativa. Se você faz 16 por 8 todos os dias, o seu corpo eventualmente percebe que esse é o novo normal. Ele espera a seca de 16 horas. Assim como os homens no experimento de Ancel Keys, o seu corpo começa a diminuir as luzes. Ele percebe que você está reduzindo as calorias. Então, diminui a sua frequência cardíaca,
e reduz ligeiramente a sua temperatura corporal para garantir que essas 16 horas não prejudiquem as suas chances de sobrevivência. Você sente que está trabalhando duro, mas o seu corpo está trabalhando ainda mais para permanecer exatamente o mesmo. Você conseguiria correr em uma esteira que desacelera no mesmo ritmo em que você corre? O interruptor de gordura de 24 horas é o ponto onde a ciência fica empolgante. Quando você ultrapassa a marca de 16 horas e se aproxima das 24 horas, o corpo tem um momento de pânico que, na verdade, trabalha a seu favor. Um estudo da Intermountain Health analisou pessoas que fizeram um jejum de 24 horas apenas com água. Eles descobriram que, durante um jejum de 24 horas, os níveis do hormônio do crescimento humano, árido HGH, dispararam, aumentando em até 2.000% nos homens e 1.300% nas mulheres. Por que isso é importante para a perda de gordura? O hormônio do crescimento é um hormônio que preserva os músculos. O seu trabalho é dizer ao corpo: não coma o músculo, coma a gordura em vez disso. Após 24 horas, o fígado está finalmente seco. O corpo não tem outra escolha a não ser ir ao cofre, a sua gordura corporal. Como você não faz isso todos os dias, o corpo ainda não teve tempo de diminuir as luzes. Ele considera isso uma emergência temporária, então aumenta os seus níveis de energia para que você vá em busca de comida. A quebra começa a acelerar sem causar um colapso metabólico. Mas se você quer o máximo absoluto de potencial de perda de gordura, precisa tratar a sua janela de alimentação com a mesma precisão que a sua janela de jejum. Você não pode simplesmente se forçar a passar pelo jejum e depois adivinhar cegamente a sua ingestão na hora de comer. Grande parte desse estresse da dieta é a carga mental do rastreamento. Ficar olhando para o prato, fazendo contas e registrando cada grama manualmente cria um atrito que, na verdade, trabalha contra você. É por isso que usar uma ferramenta como o Cow AI é tão eficaz. Ele torna a contagem de calorias tão fácil quanto tirar uma foto. Você não digita, você simplesmente tira uma foto, e ele calcula instantaneamente as suas calorias e macronutrientes. É muito preciso, embora você ainda deva verificar coisas invisíveis, como óleos de cozinha. Recursos como um leitor de código de barras tornam o registro fácil e eliminam a ansiedade do rastreamento. Agora, vamos ao campeão de 36 horas. A pesquisa aponta para a janela de 36 horas como o objetivo final. Este é o jejum de um dia inteiro mais 2 noites. Um estudo inovador publicado na revista Cell Metabolism investigou o jejum em dias alternados, que normalmente envolve um jejum de 36 horas, seguido por uma janela de alimentação de 12 horas. Os resultados foram surpreendentes. Embora os participantes comessem o que quisessem nos dias de alimentação, eles registraram uma redução maciça na gordura da barriga e um aumento significativo na proporção de perda de gordura em relação à perda muscular. A marca de 36 horas é o ponto ideal biológico. Por quê? Porque é longa o suficiente para esgotar completamente o glicogênio e forçar o corpo a funcionar com cetonas por um período prolongado, mas curta o suficiente para não desencadear a resposta de fome que ocorre em jejuns de 72 horas. Durante um jejum de 36 horas, o seu corpo libera um coquetel de catecolaminas, adrenalina e noradrenalina, no seu sangue. Esses hormônios não apenas o mantêm acordado, eles são as chaves que destrancam as células de gordura. Eles viajam para as suas zonas de gordura teimosa, ligam-se aos receptores e exigem que a gordura seja liberada como combustível. No jejum de 12 horas, você consome o estoque do seu armário. No jejum de 24 horas, você abre a geladeira. No jejum de 36 horas, você finalmente arromba o freezer na garagem. No entanto, há um detalhe que a maioria das pessoas ignora. Você não pode simplesmente fazer jejuns de 36 horas consecutivamente para sempre. Isso nos traz de volta ao perigo do estudo de Ancel Keys.
Se você jejua com muita frequência sem se realimentar adequadamente, o seu corpo entra em um estado de restrição calórica crônica. Houve um estudo no American Journal of Clinical Nutrition que acompanhou pessoas com um déficit calórico de 25%. Em apenas 3 semanas, a taxa metabólica basal delas caiu em mais de 200 calorias por dia. Esse é o paradoxo do jejum. O jejum é um estressor. Em surtos curtos e intensos, ele o torna mais forte e mais magro. Em doses longas e crônicas, ele o enfraquece e desacelera o metabolismo. Pense nisso como um treinamento. Se você vai à academia e levanta pesos pesados por 1 hora, os seus músculos crescem. Mas, se você tentar levantar os mesmos pesos por 24 horas seguidas, os seus músculos literalmente se romperão e se desintegrarão. O jejum é o levantamento de peso metabólico. Você precisa do levantamento, o jejum, mas também precisa do descanso, o banquete. Então, se 12 horas são muito curtas, 16 horas são propensas à estagnação e 36 horas são o rei da perda de gordura, como você realmente aplica isso sem entrar em colapso? A resposta é: o protocolo de pulso. Em vez de fazer a mesma coisa todos os dias, você cria um ritmo que impede que o seu corpo se adapte ou diminua as luzes. Com base em pesquisas, aqui está a maneira mais eficaz de perder gordura e, ao mesmo tempo, manter o seu metabolismo a todo vapor. Primeiro, a variação 5x2. Em vez de jejuar 16 horas todos os dias, tente comer normalmente 5 dias por semana e fazer 2 jejuns não consecutivos de 24 a 36 horas. Isso mantém o hormônio do crescimento alto e a taxa metabólica elevada, porque o seu corpo nunca sente que está morrendo de fome. Ele apenas pensa que teve alguns dias ruins de caça. Segundo, a redefinição do 16x8. Se você faz 16x8 atualmente e atingiu um platô, o seu termostato se adaptou. Para rompê-lo, você precisa redefini-lo. Isso significa tirar 2 dias na semana em que você não jejua de forma alguma. Tome um café da manhã farto. Almoce. Jante. Ao fornecer ao seu corpo uma abundância de calorias, você vira a chave e diz à sua tireoide: Ei, estamos seguros. Ligue o aquecimento novamente. Então, quando você voltar ao seu jejum, o seu corpo estará pronto para queimar novamente. Terceiro, o sprint de 36 horas. Se você tem uma zona de gordura teimosa que não se move, use o jejum de 36 horas como um sprint uma vez a cada 2 semanas. Isso é longo o suficiente para reduzir os níveis de insulina ao seu valor basal absoluto, permitindo que a adrenalina alcance áreas de gordura com baixo fluxo sanguíneo, como a região lombar ou os quadris. Isso funciona devido à adiponectina, um hormônio produzido pelas células de gordura que o torna sensível à insulina e diz ao seu corpo para queimar gordura. Estudos mostram que o jejum prolongado intermitente aumenta significativamente os níveis de adiponectina. Se você faz um jejum preguiçoso de 12 horas, a adiponectina não se move muito. Se você faz 16x8 cronicamente por 1 ano, ela pode até cair. Mas se você pulsa um jejum de 36 horas, a adiponectina dispara. No final das contas, o seu corpo é uma máquina incrivelmente adaptável. Se você o tratar como um inimigo, ele reagirá. Mas quando você entende essas janelas, você para de adivinhar. Você percebe que os dias de folga são, na verdade, o que faz os dias de jejum funcionarem. Você evolui de um queimador de açúcar que está constantemente com fome para um queimador de gordura movido por reservas internas. Consistência significa manter um ritmo. Quando você dominar o ritmo do pulso de 24 e 36 horas, descobrirá que a perda de gordura não é uma batalha de força de vontade. É apenas uma questão de tempo. Se esta análise das janelas de jejum mudou a maneira como você vê a sua saúde e o seu metabolismo, por favor, inscreva-se e curta o vídeo. Estamos descobrindo os segredos biológicos que o ajudarão a dominar o seu corpo. Vamos construir um futuro mais forte juntos. O próximo avanço já está chegando.